Que a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Quero aqui compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 1, do versículo 26 até o 29. Diz assim: João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Glória a Jesus. Nós vemos aqui um texto a qual João o Batista está à beira do Rio Jordão, pregando sobre o reino de Deus e também batizando as pessoas para a remissão dos pecados. Nós vemos que João Batista, ali no versículo um pouquinho anterior ao 26, no versículo 20, no versículo 19, ele começa a ser indagado por alguns sacerdotes, homens da lei, levita, sobre quem ele era. Perguntaram se ele era o Elias, se ele era o profeta. Se ele não era Elias, se ele não era o profeta e se ele não era o Cristo, por que é que ele estava ali então pregando, falando sobre Deus, se ele não era nenhuma dessas coisas? E aí perguntaram para ele então: por que tu batizas? Aí ele responde no versículo 26: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós ainda não conhece. Ele estava se referindo a Jesus Cristo, porque eles ainda não conheciam. Só que ele não para por aí, ele continua. Ele fala: e essa pessoa que vocês não conhecem, ele vem após mim. Só que tem o seguinte: ele é antes de mim. E por que João Batista fala isso? Porque Jesus começaria seu ministério logo em seguida. Só que Jesus é antes de João Batista, porque ele é Deus. Ele é o Verbo encarnado aqui na terra. No versículo 28, ele fala, o versículo cita de onde ele estava batizando. E no 29, então, ele vê Jesus vindo até ele. Com toda a humildade, Jesus vem para ser batizado por João Batista. Aí então, João Batista revela: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que morreu pela minha vida e pela sua, que carregou sobre si todas as nossas enfermidades, conforme Isaías capítulo 53. E no versículo 30, quando ele vê Jesus, que ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no 30 ele confirma: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Oh, glória a Jesus! Ele se referindo a Cristo, que estava vindo após ele, para se revelar àqueles que ainda não o tinham conhecido. Mas ele é antes dele, e ele é antes de toda a raça humana, ele é antes de toda a criação, porque ele é o próprio Criador. João Batista, um homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus, para batizar, para pregar o reino para aquelas pessoas. Naquele momento ali então, ele declara que Cristo era muito maior do que ele. Cristo era tão grande que ele pega e fala: Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, em um sinal completamente de devoção a Cristo e de humildade, simplicidade e reconhecimento de um Deus tão grande. Se você ler lá nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 30, João Batista também vai declarar: que ele cresça e que eu diminua.
querendo dizer que Jesus é muito grande, que ele deve continuar crescendo e que ele diminuísse, porque Jesus é Deus. Então nós vemos nesse texto um homem usado por Deus, escolhido por Deus, mas que sabia reconhecer que Deus é muito maior do que ele, porque tem todo o poder e toda a autoridade. Que nós possamos aprender com João Batista, independente do que você faça, se é no ministério, independente da caridade, de ajudar o próximo, independente da sua posição social aqui nessa terra. Nós temos um Deus, o nosso Senhor Jesus, que é infinitamente glorioso, poderoso e digno de toda honra e de toda glória. Ele levou sobre ele naquela cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Ele morreu por amor. Ele entregou a sua vida por amar a mim, por amar a você. Ele é o nosso Deus. Que nós possamos exaltá-lo e glorificá-lo todos os dias das nossas vidas, até a volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.